No vídeo de hoje vamos falar de Vojvoda, novo técnico do Santos, e do atacante Guilherme. Um tema mais sensível, mais delicado, envolvendo as cobranças que muitas vezes passam do ponto e que pode resultar aí tudo isso na saída do jogador. Vamos lá, like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Estou no Rio de Janeiro, estou em viagem, não estou no cenário habitual, como você já percebeu. Vamos fazer um vídeo mais rápido, mais enxuto hoje. O Vojvoda acertou mesmo com o Santos, será o novo treinador do Peixe, deve estrear na outra semana, né? Amanhã o Santos tem o jogo contra o Bahia fora de casa. E a primeira coisa que eu preciso dizer e reconhecer estou surpreso. Eu não imaginava que o Vojvoda topasse esse desafio nesse momento. E por quê? Por uma razão muito simples. Hoje o Santos não é, apesar de ser uma marca poderosa, gigante do futebol brasileiro, o Santos hoje não é uma equipe, um clube de primeira prateleira do futebol brasileiro, em termos de investimento, estrutura, elenco, quadros políticos, enfim, a situação ela é muito delicada. É um clube que troca de treinador depois de tomar de 6 dentro de casa do Vasco da Gama. Não foi do Bayern de Munique nem do Real Madrid. Do Vasco, que na rodada seguinte perdeu para o Juventude, para um dos piores times do campeonato. Moral lá embaixo, desconfiança enorme, risco de rebaixamento alto. Um contexto como esse, ele não é favorável para você pegar no final de agosto. Agosto para setembro. Talvez se eu fosse o Vojvoda não topasse. Mas ele topou. E eu estou surpreso. Eu acho que isso mostra muito também o que é o Santos ainda, apesar de tudo. Enquanto não acabarem com o clube, espero que não façam isso, porque infelizmente parece que caminha para essa direção, né? Enquanto não acabarem com essa instituição é muito poderosa, gente. É o Santos. Então o Vojvoda, olha, quem está ligando para ele, com todo respeito, não é um clube qualquer. Apesar de tudo, é o Santos. É atraente, claro que é. Você está na vitrine, você está no eixo Rio-São Paulo, você está numa das maiores torcidas do país, entre os principais clubes do país, você está em evidência, você está na TV aberta o tempo todo. É o Santos. Então acho que isso deve ter mexido com o Vojvoda de alguma maneira. Claro, tem a questão salarial, questão de valores, o profissional que quer se sentir valorizado nessa hora, não sei em que bases essa negociação se deu, nem me importa, mas enfim, o fato é que veio um treinador que eu não esperava que chegasse nesse momento. Então acho que dentro do que temos no mercado, um mercado tão escasso, tão difícil, ter o Vojvoda, acho que é uma ótima notícia num primeiro momento. Eu não sei se ele vai dar certo. Mas eu vejo, por exemplo, lembra do vídeo que a gente fez aqui na chegada do Kleber Xavier? Falei, galera, o risco é alto. Chegada do Ancelotinho lá no Botafogo, falei a mesma coisa, galera, o risco é alto. Porque você está trazendo técnicos inexperientes, que nunca foram técnicos, que vão chegar numa competição de um nível muito alto, que é o Campeonato Brasileiro, de competitividade, tem uma questão de adaptação, principalmente pro Ancelotti, que é europeu. Eu acho um risco alto. Pode dar certo? Pode dar certo. O Kleber não deu, o risco alto se comprovou alto demais, e o Ancelotti até agora no Botafogo também não está dando. O Vojvoda, aí a percepção inicial ela é bem diferente. Você não enxerga na contratação do Vojvoda o nível de risco que se enxergava na contratação do Kleber Xavier. É um cara já experimentado no futebol brasileiro, está aqui desde 2021, conhece o nosso campeonato, a nossa dinâmica, a nossa logística, as nossas mazelas com a arbitragem, conhece tudo. Não tem adaptação para fazer, não tem. É um treinador que ganhou 5 títulos no Fortaleza. Aliás, eu queria falar sobre isso também. Porque desde o início dessa história, a gente tem ouvido que no Santos havia muita resistência ao nome do Vojvoda. Sensação que me passa, tá? Eu posso estar errado. Sensação que me passa é que a diretoria do Santos teve que se render, falar, não teve jeito, vamos ter que trazer o cara. Mas inicialmente, pelas informações de colegas que cobrem o Santos, não, o Vojvoda a gente não quer. Mas por quê? Não, porque o Vojvoda não ganhou nada expressivo. Pô, cara, peraí. Ele ganhou 5 títulos no Fortaleza, ele ganhou 3 estaduais, 2 Copas do Nordeste, ele botou o Fortaleza numa final de Sul-Americana. Ano passado ele foi 4º colocado do Campeonato Brasileiro com o Fortaleza. Desculpa, trabalharaço. Trabalho esse ano acabou sendo muito desgastado pelos erros de montagem de elenco,
que estão muito claros aí, cristalinos para quem quer ver. Fortaleza apostou em nomes com risco elevado, com idade elevada, com toda a questão do deslocamento que o Fortaleza faz, que é maior do que os outros, né? Fortaleza e Ceará viajam mais que todo mundo. E o Fortaleza está pagando um preço por isso. O time não andou, os jogadores não corresponderam. E óbvio, você não vai mandar 20 embora, vai estourar a corda no treinador. E isso vai gerando também, quando os resultados não vêm, por mais que o treinador não seja a principal causa, eu tenho, olhando daqui, né, tenho convicção, a não ser que alguma coisa interna aconteceu e a gente não saiba. Mas olhando o campo, olhando o que o Fortaleza fez nesse ano, pagou a conta o treinador, mas essa conta não era dele, era pequena dele. Porém, o torcedor vai cobrar, vai desgastar essa relação. Se o resultado não vem, vai ter desgaste. Mesmo se o torcedor falar, pô, esse cara é o menos culpado, mas ele é culpado também. Então, isso foi piorando, foi desgastando e o Vojvoda acabou saindo, desgastou muito. Então, acho que é uma contratação muito interessante que o Santos deveria ter olhado já desde antes. Com todo o respeito, assim, falar em Sampaoli. Cara, Sampaoli, nem falei sobre esse assunto aqui no canal, mas eu tô vendo vários colegas comentando, ele deu uma entrevista lá pro Lucas Mussetti. Com todo o respeito, a minha impressão sobre o Sampaoli é de um profissional hoje inviável, lunático. Lunático. Porra, vocês ouviram a história do Sampaoli pedindo Endrick? Pô, é sério, irmão. Às vezes passa a impressão de que é o pedido que o cara faz para não vir. Sabe, assim, eu vou pedir uns negócios malucos, porque eu não tô muito afim de ir. Se derem também, tudo bem. Se não, amém. Alô, Neymar Pai. Porra, é uma loucura cogitar Sampaoli. Com todo respeito, os últimos trabalhos do Sampaoli não foram nada de extraordinários. É um cara extremamente difícil, problemático, faz pedidos irreais. Não, Jorge, mas tem que fazer mesmo, tem que mostrar que precisa, tem que exigir dentro das possibilidades, gente. Não adianta chegar pro Santos e querer que contrate jogador de primeiro nível, porque não vai dar, não vai dar. Então o Vojvoda chegou, falou, o que tem aí é isso aí? Beleza, eu vou trabalhar com essa galera aí. Vojvoda no Fortaleza já jogou de tudo que é jeito, né? Ele chega jogando num 3-4-3, que dá muito certo, variando ali para um 3-4-1-2, né? O sistema com 3 zagueiros. Depois ele vai adaptando, o time passa a jogar no 4-2-3-1. Então é um treinador que tem diferentes formas. No Fortaleza ele jogou com diferentes sistemas. Ele jogou muito com esse volante box-to-box, né? Eu acho que o Bom Tempo vai ser esse cara na cabeça do Vojvoda, esse cara que vai fazer essa movimentação defensiva e ofensiva. Gosta de jogar com alas, com jogadores abertos, com pontas. E aí eu acho que ele vai ter em Guilherme e em Barreal esses caras para colocar a ideia em prática. Gosta do camisa 9, tem o Tiquinho. Só que aí o trabalho do Vojvoda é recuperar o Tiquinho. O Tiquinho, desde o retorno do Brasileiro de 2023, é isso aí que a gente está vendo. Uma taxa de conversão baixa, dificuldade de intensidade, de mobilidade, não rende. Não rende. E o Vojvoda vai ter que fazer render, porque é o que ele tem lá. Ele não vai chegar igual o São Paulo e falar, eu quero 10 reforços aqui. Não, ele sabe que não vem. Ele sabe que não vai dar, né? É fazer o que tem. É o Neymar como um articulador, como um armador, mas, porém, não caindo na armadilha de deixar o Neymar tão longe da área pela questão física, né, de mobilidade, tudo isso. Então, é um treinador versátil, é um treinador que às vezes parte para um jogo mais reativo, e eu acho que é o caminho para o Santos hoje. Ah, mas o Santos, ele tem o DNA ofensivo, de protagonista, Esquece isso aí, irmão. Não é o momento do Santos. O Santos precisa se reestruturar, sair da lama, para no futuro poder de novo falar do seu DNA ofensivo, no futebol lindo, vistoso, moleque. Hoje não dá. Hoje não dá. Se tiver que jogar reativo, jogar nos contra-ataques, alargando os campos, os lados do campo, alargando o campo, usando os lados do campo, que ótimo. E se isso trouxer resultados, ótimo. É o que dá para fazer? Que seja assim. Ah, tem que fazer com 3 zagueiros. Se o Vojvoda achar que tem que fazer, que faça. Ah, mas isso vai contra, as tradições do clube. Irmão, o que vai contra as tradições do clube é cair para a segunda divisão. Isso não é Santos. Isso nunca foi. Até 2023, até a gestão do inominável. É isso que tem que ser evitado a todo custo. Não é sistema com 3 zagueiros, não é jogo reativo, não é jogo de contra-ataque. Isso não é problema. Problema é tomar de 6 do Vasco dentro do Morumbi. Aí é que é problema. É uma hecatombe. Então, boa sorte pro Vojvoda, que acho que dentro do que temos aí era um nome. Não vou. Se não der certo, aí é o meu trabalho, né, gente? Galera, não deu certo. Mas nesse primeiro momento, acho que é uma ótima opção para um clube
com muitas dificuldades de atrair profissionais de alto nível e com o mercado escasso que a gente tem. Acho um gol da diretoria do Santos. A César o que é de César, Teixeira o que é de Teixeira. Errou pau, acertou. Ah, mas acertou por linhas tortas. Parece que sim, que não queria inicialmente. Mas acho que é um nome que pode dar certo. Mas não é garantia de nada, vai ser muito difícil pelas limitações que o Santos tem hoje, dentro e fora de campo. E eu quero falar do Guilherme aqui, para fechar. Tem saído notícias nessas últimas horas, eu li algumas ontem, alguns relatos de que o Guilherme estaria pensando seriamente em deixar o clube depois dos protestos dessa semana lá no CT Rei Pelé. Durante os protestos da organizada, um sujeito teria dito ao Guilherme o seguinte: se eu tivesse um revólver eu disparava contra você. Nesse nível assim. Uma cobrança ponderada, equilibrada, né? Zero criminosa, imagina, né? Eu, se fosse o Guilherme, talvez pensasse a mesma coisa. Ah, Jorge, mas o Guilherme está quebrando a bola. Tá, temos muito o que discutir do Guilherme em campo. Eu acho que o Guilherme é um jogador útil, em termos de elenco, eu não abriria a mão do Guilherme, até falei isso no início do ano, fazendo uma análise ali do elenco do Santos. É um cara que ataca espaços, é um cara de velocidade, tem uma questão de precisão, de conversão que ele precisa melhorar bastante, diminuir esse índice de erros, de tomada errada de decisão. Tem um aspecto psicológico no Guilherme que me parece também muito evidente. As críticas, quando pesam demais, o Guilherme, ele tem ali, ele precisa achar uma maneira melhor de lidar com isso, né? Às vezes ele confronta, responde, isso piora, isso desgasta, esse não é o melhor caminho, infelizmente, por mais que dê vontade. Mas eu, independentemente disso, tá? Se você acha que o Guilherme não tem condição de fardar, de vestir a camisa, eu não acho que seja tanto, mas respeito, porque realmente, depois do Campeonato Paulista, o ano do Guilherme tem sido ruim mesmo. Apesar de tudo, é o artilheiro do time da temporada. Fez um Campeonato Paulista incrível, mas quando o nível subiu, o sarrafo subiu, o Guilherme foi bem na Série B, foi bem no Paulista. Quando chegou à Série A, o nível foi pro alto, o Guilherme não conseguiu corresponder até agora com regularidade, apenas pontualmente. Tudo bem, podemos debater isso aí de boa, a gente faz um vídeo só para falar disso. Agora, defender, achar normal, naturalizar, aplaudir, ameaça para cima do cara, isso é uma ameaça. Desculpa aí, ameaça do Código Penal é crime. Dá uma olhadinha aí, dá um Google, dá um chat GPT aí, é crime. Foi cometido contra o Guilherme um crime de ameaça. Se eu tivesse um revólver, o que ele está querendo dizer com isso? Se ele tiver então disponível, se ele tiver à disposição um revólver e trombar comigo, ele vai atirar? Porra, aí você acha que o cara vai estar com cabeça... Nós falamos sobre isso aqui esses dias. Para pensar, vamos usar a lógica. O que você acha que tem mais chance de dar certo? Um jogador render num ambiente onde ele é apoiado, cobrado na medida certa, ou num ambiente em que ele é ameaçado, emparedado, tapa na cara de mão aberta, se eu tivesse o revólver... Vocês acham que isso é producente? Pelo contrário. Mas pelo contrário, até porque jogadores são seres humanos. E o ser humano que ouve um negócio como esse, desculpa, não tem como ele ficar estável, normal, tranquilo. Isso não existe. Isso existe na cabeça de troglodita, isso existe na cabeça de ogro, na cabeça de criminoso, e tá cheio de torcedor assim, infelizmente. Eu não penso desse jeito. O espaço de cobrança, para mim, no futebol, ele tá muito claro, ele tá muito bem determinado. Rede social é espaço para cobrança. YouTube é espaço para cobrança. Vem aqui, faz um vídeo espinafrando, tá tudo certo. Sobe o tom, não cometa crime, mas sobe o tom, ironiza, reclama, questiona. É isso aí. Vai pra arquibancada, vaia, chama o cara de bagre, chama o treinador de burro. Cara, esses são os limites aceitáveis. O que não dá pra você fazer isso aí é ir na rede social do cara ameaçar o cara, ameaçar a família do cara, ir na porta do CT prometer bater, prometer dar tiro. Aí não, galera. Aí, até a luz caiu aqui. Aí não. Aí desculpa, mas isso aí é intolerável. E qualquer jogador... Ah, mas tá querendo um pretexto pra sair. Irmão, você pode falar o que você quiser. A partir do momento que o cara ouviu uma ameaça como essa, ele tem todo o direito de pegar as coisas e ir embora. Mas todo o direito. Ah, graças a Deus que vá. Tá bom, uma pena que vá desse jeito, se acontecer. É muito triste alguém ter que sair de um clube por esse aspecto, porque o cara tá sendo ameaçado, cara.
Sim, não tem cabimento. Sinceramente, isso não tem cabimento. As coisas estão escalando para um nível muito perigoso no futebol. E o problema, quando eu falo sempre aqui que o tecido vai esgarçando, aí você vai esticando a corda. Aí você vê que deu certo, assim, não deu merda. Você esticou, ficou de boa. Vou esticar mais. Beleza, posso esticar mais. Até a hora que partir. A galera tá normalizando, ninguém vai prender, né? Por que não chega um camarada desse, que diz que, se eu tivesse um revólver eu te matava. Esse cara tinha que estar em cana. Se esse cara tivesse em cana, e outros também estivessem em cana, opa, isso aí não dá pra fazer. Essa corda aqui não dá pra puxar, deixa eu afrouxar aqui. Aqui não deu. O problema é que tá dando, a galera tá puxando e tá... Opa, vem mais, vem mais. Aí a ameaça sobe de tom, até o momento que se concretiza. Até o momento que vira materialização de um crime. Por quê? Porque estão deixando puxar a corda demais. Estão deixando, estão alargando. E quem é que está fazendo isso? O tão é quem? Você está se referindo a quem, Jorge? A sociedade como um todo. Incluindo o torcedor, incluindo não, principalmente, além das autoridades, isso aí é fato dado, deveriam pensar em leis. Alô, Brasília, precisamos resolver isso, mas tem muita organizada ligada com político, então, né, eles têm o poder que têm. Além disso, a ausência de repúdio da coletividade da sociedade, ela vai afrouxando essa corda aí, ela vai fazendo o cara, opa, tô indo, hein, tô avançando, hein. Se as pessoas não repudiarem, se as pessoas ficarem nesse discurso, é isso mesmo, jogador tem vida muito mansa, jogador tem que ser cobrado assim, vai descambar para esse nível, enquanto a sociedade não repudiar. É igual quando você olha na política, né? Na política, às vezes os caras recuam quando tem povo na rua. Veja a história do país, estou falando só da história recente não. A galera fala, opa, gente pra caramba na Paulista, peraí, vamos segurar. Né? Opinião popular, ela tem um peso. Os tomadores de decisão avaliam o que a sociedade está pensando antes de dar um passo. Então a sociedade ela precisa repudiar. A gente não pode normalizar. Você pode detestar o Guilherme. Você pode querer ver o Guilherme longe, na Conchinchina. Mas você tem que ser o primeiro a falar, irmão, ameaçar o cara de morte, eu discordo. Eu tô com esse cara. Eu presto a minha solidariedade a esse cara. É essa linha que a gente não pode cruzar. Jamais. Jamais. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários. Bom sábado para todo mundo. Like no vídeo. Se você ficou até o final, juízo e tchau.